Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, você já sabe tudo aquilo que você tem que fazer. Mais uma final Fla-Flu, hein, cara? A gente traz informações aqui, data já tá marcada. Fla-Flu, mais uma final, o Fluminense eliminou a Volta Redonda, o Flamengo eliminou o Vasco. O Flamengo terminou a primeira fase em primeiro, foi campeão da Taça Guanabara, o Fluminense terminou em quarto, por isso não existe vantagem de empate, nem nada disso, mas existe vantagem de mando de campo. Porque com os dois jogos sendo no Maracanã, nada mais é do que uma vantagem de uma preferência do seu sócio-torcedor, da organização do jogo, etc. Os ingressos para o Fluminense já estão sendo vendidos, já abriu no próprio domingo mesmo, uma vantagem para os sócios do Fluminense. Compre setor sul, se esgotar, compre setor leste, oeste, compre setores mistos. Vamos botar uma galera lá na quarta-feira. O jogo de ida é na quarta, às 9h30 da noite. Inclusive, vale destacar que aqui no Raiz Tricolor, né, na transmissão que a gente faz do Jornal da KTO 1902, a gente vai abrir 3 horas antes, então a partir de 6h30 da tarde, a gente já vai estar ao vivo direto do Maracanã, com informação em vários pontos do Rio, provavelmente no hotel do Fluminense também, trazendo informação do lado de fora, trazendo informação do lado de dentro do Maracanã, mostrando como é que tá a chegada da torcida, toda a recepção, tudo aquilo que, cara, você queria ver isso no Sport TV. Você queria muito ver isso no GOAT, você queria muito ver isso na Band, na Globo. Acho que falei todos que treinam no Premiere, mas se eles fizerem, eles vão fazer muito mais focado no Flamengo, você sabe disso. Então vem acompanhar a nossa transmissão, dá uma chance. Pô, durante o jogo, Gabriel, eu não gosto desse negócio de ficar sincronizando e tal. Pô, não, eu vou estar no... Assiste o nosso pré-jogo, dá uma chance pro nosso pré-jogo na quarta-feira. A partir de 6h30 a gente já tá ao vivo. E o jogo de volta, a gente tem informação que foi apurada, inclusive, pelo nosso repórter, o Cauã Tinoco, é de que é o seguinte: a Ferg ainda não marcou a data do jogo de volta, mas todo mundo já sabe que vai ser nesse final de semana agora, no dia 16 ou dia 15, né? O que é o impasse que está rolando, tá? As finais do Campeonato Carioca, elas serão transmitidas por todas as emissoras que transmitem o campeonato. Então vai ter transmissão no GOAT, vai ter transmissão no Premiere, vai ter transmissão na Band, vai ter transmissão na Globo, vai ter transmissão em todas as que transmitem o Campeonato Carioca. Só que a Globo tem o horário dela no sábado. Inclusive a estreia do Campeonato Brasileiro, a Globo vai fazer transmissões no sábado. Voltando a uma coisa que era muito comum na década de 90, pois ela mudou para o domingo e tem voltado para o sábado. Principalmente, até um bastidorzinho aqui, porque com os jogos, muitos brasileiros jogando terça e quarta na Sul-Americana e na Libertadores, os jogos do Campeonato Brasileiro, a maioria estão tendo que acontecer no sábado. Então, né, por causa daquela negócio de datas. Então ela já está se prevenindo com isso, já fazendo transmissões no sábado. Só que a Globo quer a final do Carioca, finalíssima no sábado, 6 horas da tarde, 5h45, naquele horário ali que ela transmitiu os últimos jogos. Porém, a Ferg, os clubes e a Band querem a final do Campeonato Carioca no domingo, o horário padrão de 6 da tarde, que é o horário que vem sendo transmitido os últimos jogos pela Band. Quem vai vencer essa queda de braço? Eu não sei, mas você que acompanha aqui já sabe que há uma queda de braço. Hoje há uma preferência da Globo pela transmissão no sábado e há uma preferência da Ferg, dos clubes e da Band por uma transmissão por um jogo de decisão no domingo. No caso, o que acho que para os torcedores ali no geral, não sei exatamente o que é melhor. Vai ter muita gente que vai estar respondendo aqui embaixo que prefere no sábado, vai ter muita gente que vai estar respondendo aqui embaixo que prefere no domingo. Eu, particularmente, para mim é melhor no sábado, mas é uma coisa muito particular minha também. Então, enfim, acho que nessa a gente vai ver. Eu suspeito que vai pro sábado, tá? Suspeito que termina no sábado. A Globo, inclusive, já vinha divulgando que essa final seria no sábado. Mas vamos ficar de olho, na quarta-feira tem o primeiro jogo. E aí, cara, assim, tem alguns dados que por exemplo, dos últimos 7 anos, Flamengo só cai pro Fluminense, Fluminense só cai pro Flamengo no Carioca. Os últimos 7 títulos, consequentemente, são só de Flamengo e Fluminense. O último título que não foi dos dois foi em 2018, que foi o campeonato do Botafogo, ou do Joel Carli no finalzinho, depois venceram nos pênaltis. 2017 foi o Flamengo campeão na final com o Fluminense também. Dos últimos 7 finais, 5 foram Fla-Flu. E as 2 que não foram Fla-Flu,
das últimas 7, 5 foram, as duas que não foram semifinais que o Flamengo eliminou o Fluminense. E o Flamengo acabou campeão. Então o retrato é muito óbvio, né, do que vem acontecendo no Campeonato Carioca, que é ou o Fluminense, quando o Fluminense não é competente o suficiente para enfrentar o Flamengo na final, o Fluminense acaba eliminado e o Flamengo é campeão, acaba eliminado pro Flamengo na semifinal. Isso aconteceu 2 vezes. Quando vai para a final, aí é dividido. O Fluminense ganhou 2, 22-23, o Flamengo ganhou 2, 20-21, as duas que caímos na semifinal, o Flamengo ganhou 19 do Vasco, ganhou 24 do Nova Iguaçu. Mas nos 2 anos a gente caiu na semifinal. E aí, cara, eu fiquei refletindo um pouco sobre a forma como os times chegam para essa final. O Fluminense tem chances de enfrentar e de ganhar o Flamengo? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida com um sonoro e óbvio claro. Claro. O Menezes deu coletiva e falou uma coisa que todo mundo já sabia. A única derrota do Super Flamengo do Felipe Luiz, esse Super Flamengo sou eu que tô falando, o Mano não falou assim, foi pro Mano Menezes. O único treinador que o Felipe Luiz enfrentou mais uma vez e não ganhou foi o Mano Menezes. Empatou e perdeu. E não dá pra gente dizer que não havia interesse, não dá pra gente dizer que não havia... Não, havia. Até foi um pouco melhor no jogo do Carioca. No jogo do Brasileirão, o Fluminense foi bem melhor. Mas no jogo do Carioca até foi um pouco melhor, mas ainda assim foi um pouco melhor, que foi produzir uma chance muito perigosa no final do jogo, praticamente. É óbvio que a mídia tá babando um ovo, tá tratando o cenário ali do Flamengo, do Felipe Luiz, como um super Flamengo. E aí você tem algumas questões ali. Você tem a questão de flaprés e vocês sabem que eu não sou teórico da conspiração, mas eu falo, existe. Não é só uma questão de defender Flamengo, é uma questão de falar de Flamengo. Tudo no Flamengo é muito na imprensa nacional. Se está em crise, é muita crise. Se está bem, está muito bem. Tudo é superlativo no Flamengo. E o Flamengo está num momento bom. Felipe Luiz, pô, imagina, o Flamengo tem um treinador que já está há quase 6 meses no cargo e tem uma derrota, gente. Tem como achar que isso é algo pouco? Não, pô, é relativo. É chamativo, sim, pô. O Flamengo termina o Brasileirão, empate com o Corinthians, ganha o Juventude, empata com o Inter, ganha Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, empata com o Atlético Mineiro, já foi campeão da Copa do Brasil nessa sequência, ganha o Cuiabá, empata com o Fortaleza, ganha o Inter, goleia o Criciúma, empata com o Vitória. E aí inicia o Carioca numa sequência boa também, inclusive sem perder pra ninguém. O Rossi foi tomar o primeiro gol dele em campeonatos cariocas agora, no último jogo contra o Vasco. Então é óbvio que o Flamengo chega... Dizer que o Flamengo não chega com um status de favorito, pra mim, na minha opinião, e eu até fui voz discordante disso lá no Jornada, pra mim é olhar o jogo só sob o viés do olhar tricolor. E eu acho que isso é um olhar limitado. Eu faço um canal aqui, eu não faço um canal aqui para poder falar bem do Fluminense. Eu faço um canal aqui para falar de Fluminense. Pra você ter conteúdo. Se o Fluminense estiver mal, eu falo que tá mal. Se o Fluminense estiver bem, eu falo que tá bem. Se eu achar que o Fluminense tá bem e tá todo mundo achando que tá mal, eu falo que tá bem. Porque é a minha opinião sobre o Fluminense, é pra gente falar de Fluminense. E o Fluminense está bem. O Fluminense chega, sim, acabei de falar, você dizer que o Flamengo não é favorito para essa final, para mim é ter uma visão um pouco limitada. Você dizer que o Flamengo é muito favorito para essa final, também é uma visão limitada. O time do Mano Menezes teve suas intercorrências dentro do Campeonato Carioca. O time do Mano Menezes é um time que parece que está em desespero desde que ele assumiu, e estava mesmo no ano passado. Mas nesse ano, pelo visto, também tá, né? Só que, cara, o Flamengo não tem super partidas esse ano até agora. Óbvio, não precisou. Esse contexto aí, ele passou do Vasco com o pé nas costas. O clássico contra o Vasco no Carioca foi muito tranquilo também. E a única super partida que precisou fazer, talvez nem precisasse, foi ganhar do Botafogo no campeonato, na Supercopa, e ganhou com o pé nas costas. Contra os pequenos, você vai encontrar goleada contra o Bangu, contra o Maricá e contra a Portuguesa. 3-5-0. Então você tem boas partidas muito chamativas contra times pequenos também. Mas óbvio que isso não valida muita coisa. Do nosso lado, a gente tem os 2 principais artilheiros do Campeonato Carioca ainda na ativa estão aqui. Cano com 6, Canado com 4. E foram poupados no jogo aqui de Volta Redonda. Se jogassem, possivelmente um deles faria gol. Vem numa sequência muito boa. O Fluminense tem o melhor jogador do Brasil hoje. João Arias é o melhor jogador do Brasil. O Flamengo, pra mim, tem o segundo melhor meio-campista do Brasil.
Pra mim, o primeiro é o John Arias, o segundo, pra mim, de controle, é o Gerson. O cara consegue controlar. São dois jogadores que conseguem controlar. Eu tô, inclusive, ansioso para ver esse embate no meio de campo. Porque o que o Fluminense tem feito com o Otávio, com o Martinelli, John Arias, seja jogando de fora para dentro, mas deve jogar de dentro para fora com o Serginho Canóbio, né, provavelmente. O que o Fluminense tem feito com o Arias caindo pelo lado direito, com o auxílio do Serno, o Serno acompanhando marcação, o Canóbio tem feito de marcação, mas especificamente nesse núcleo de meio de campo, fechado com Otávio, Martinelli e John Arias, é uma coisa de domínio que a gente, cara, fazia muito tempo que a gente não viu um Fluminense com um meio de campo tão dominante. A gente até via times que tinham essa estrutura. A estrutura do time do Odair Hellmann era muito nessa pegada, mas o nível dos jogadores era muito mais baixo. Tem como comparar o que o Otávio, Martinelli e Arias estão fazendo com o que fazia com o Odair, o Iago, o Felipe, o Hudson e até o próprio Martinelli recém-subido da base. Óbvio que não é a mesma coisa. Mas a estrutura estava lá, né? Agora a gente tem uma estrutura muito mais sólida. O time do Fluminense é um time que o Fábio não suja a camisa há um bom tempo. E no jogo que tomou o gol recentemente, tomou 2 do Bangu porque entrou de uma maneira muito problemática, que não é um problema que a gente pode esperar no Fla-Flu. De entrar já achando que já ganhou, entrar com obrigação desesperada. A obrigação está do lado de lá, gente. A obrigação está no Flamengo. O Felipe Luiz, que se perder esse título, por mais que ele diga várias vezes que é carioca, só preparação, etc., é ele que vai ser questionado se perder esse título. Se o Mano Menezes perder esse título, ele vai ser questionado também no porquê perdeu, por a gente torcedor. Mas no cenário geral, vamos virar no Flamengo assim, cara, o Flamengo tem um triplo de investimento no Fluminense. Pronto. Voltou o áudio. O Flamengo tem um triplo de investimento. Questionado por a gente vai questionar o Mano Menezes. Por que não puxou o Serra para marcar para aqui? Por que o Wesley avançou tanto, o Canóbio estava solto, não voltava a marcar? Pô, vai ser isso. A gente vai questionar, mas a mídia no geral não vai. A pressão está toda do lado de lá para esse título. Do nosso lado, novamente, eu acho que essa final inicia o primeiro jogo ali, inicia o confronto, um 60-40 para o Flamengo. Acho que o Flamengo é um time, como eu falei, tem. Eu vou só clicar aqui pra gente ver o último jogo do Flamengo, tá? O banco do Flamengo. O time titular do Flamengo todo mundo sabe que é muito bom. O banco do Flamengo tinha Alexandre e Ayrton Lucas. Esses dois laterais esquerdos. O time do Flamengo tinha no banco Luiz Araújo. Pra mim, beira a seleção do Campeonato Carioca e o cara é banco. Matheus Gonçalves, moleque joga bola demais de lá. Aí você vai para alguns que não estavam nem no banco nesse jogo aqui, possivelmente lesão e tal, tipo Michael. O time titular do Flamengo vai ter Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, Léo Ortiz. Pô, tem o Wesley convocado agora para a seleção, Bruno Henrique, Gonçalo. O time do Flamengo é muito bom de peças, muito bom. E sabe controlar jogo. Para mim, a guerra desse confronto vai passar muito por quem vai conseguir controlar o jogo. Eu imagino que quem está esperando uma luta de MMA, de trocação entre dois times, eu nem sou muito do MMA, mas vai ver uma luta de jiu-jitsu. Uma luta travada. Mas os jogos, com certeza, são os dois times que mandam no Rio de Janeiro nos últimos 7 anos. Aí o Botafoguense até pode levantar o dedinho e falar assim, mas eu ganhei Libertadores e Brasileirão no ano passado. Show de bola, irmão, mas 7 anos é um período muito maior do que um ano só. E a Libertadores a gente também ganhou nesse período. Então, mandar no Rio de Janeiro é Flamengo e Fluminense nos últimos 7 anos. No momento, a gente precisa ganhar esse Carioca. Porque se eles ganharem, aí vai começar a dizer que o Flamengo manda, o Fluminense é o que desobedece algumas vezes. Então a gente tem que ganhar esse. Ganhar 3 dos últimos 4 Cariocas seria muito importante. É isso. Semana de Fla-Flus. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.